Boa tarde, galerinha, tudo certo? Vamos lá para mais um vídeo, continuação da potenciação em, em números inteiros, né? É a parte 2. Vamos tratar de como compreender melhor as situações em que o expoente for par, o expoente ou ímpar, para uma base negativa, certo? E também, claro, para uma base positiva. Vamos lá então? Então assim, ó. O primeiro exemplo que eu quero tratar aqui é este aqui, ó. Então aqui a letra A. Letra A. Por exemplo, mais 2 elevado ao quadrado. Eu acho que isso aqui a gente chegou a fazer no outro vídeo. Então, o que significa isso? Significa mais 2 multiplicado por si mesmo. Quantas vezes? 2. Que indica a quantidade de vezes que a base deve multiplicar por si mesmo? Quem? O expoente. Certo? Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2 é 4. Como na multiplicação a regra de sinais é que para dois números positivos, o resultado é a multiplicação de dois números positivos, o resultado é positivo. Vamos lembrar aqui, né? Multiplicação em Z. Temos um número positivo multiplicado por outro positivo resulta em positivo. Um número negativo multiplicado por outro número negativo resulta em positivo. Um número positivo multiplicado por um número negativo resulta em um número negativo. Um número negativo multiplicado por um positivo resulta em negativo. Em resumo, temos o seguinte, que quando os sinais são iguais, na multiplicação, sinais iguais de dois números, né, o resultado é positivo, certo? Quando os sinais são diferentes na multiplicação de dois números, o resultado é negativo. Muito bem. Vamos continuar fazendo o próximo exemplo. B. Se suponha que seja ainda base igual a 2, positivo, e o expoente 3. Isso significa que a base deve multiplicar por si mesmo quantas vezes? 2 vezes. Então vamos lá multiplicar 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Certo? Então 2 vezes 2 resulta em 4. E depois 4 vezes 2 vai resultar em 8. Olha aqui, ó. Dois números positivos multiplicando resulta em 4. É o que a gente calculou aqui agora. Ó. Mais 4. Novamente, ó, o que acontece? Que eu tenho um número positivo e eu vou multiplicar por outro número positivo. Pela regra decimal, qual que nós vamos aplicar? Esta aqui. Ó. Então, positivo e positivo resulta em um número positivo. O resultado é mais 8. Lembrem que escrever a base como, abre parênteses, mais 2 elevado a algum expoente, né, é o mesmo que escrever assim. Ó. Vamos chamar isso aqui de exemplo A', tá? Que é similar ao que eu fiz ali, do exemplo A. 2 ao quadrado. Então, estas duas situações são idênticas, tá? São idênticas, são a mesma coisa. Mas esse 2 aqui, essa base, ela é positiva. Então, é o mesmo que escrever 2 vezes 2, que é 4. O número 2 aqui é positivo, o número 2 aqui é positivo. Resultou num número 4 positivo também. Então, qual é a diferença de escrever desta maneira para aquela ali? Depende do problema, como ele é apresentado. E depende também, é bom saber dessas coisas, porque muitas das vezes vocês vão aprender lá no 8º ano, que quando se tem uma expressão algébrica e você quer fazer uma substituição, uma troca de uma letrinha por um número, aí envolve a inserção de parênteses. Aí você vai precisar dessa situação aqui.
certo? E no caso B', que eu quero me referir como semelhante à situação do exemplo B, né? É a mesma coisa escrever 2 ao cubo. Então, isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Este 2 aqui, este 2, resultou em 4 positivo. E 4 vezes 2, esse 2 é positivo, resulta em 8 positivo. Mesma coisa que esse resultado aqui, só que sem o sinal positivo e sem os parênteses, né? Mas é tudo a mesma coisa. Bom, perceberam que nós utilizamos uma base positiva. E para essa base positiva, as duas situações. Um expoente par, que no caso aqui é o 2, e um expoente ímpar, que no caso é o 3. Nessas situações, quando isto ocorre, olha só, quando ocorre uma situação bem típica, como esta aqui, o que nós temos? Que o resultado é sempre positivo. Ou seja, o resultado é sempre positivo. Certo? Muito bem. Quando a base for o quê? Positiva. Quem é a base? É esse número aqui, ó. É o 2 aqui, ó. Mais 2. Não necessariamente tem que ser sempre 2. Pode ser, mas tem que ser positivo. Muito bem. Agora, se o expoente for par ou ímpar e a base for positiva, nós vamos ter um resultado no final aqui é sempre, sempre positivo. Certo? Essas coisas têm que ficar bem entendidas. Bom, vamos para a próxima situação. A próxima situação é a seguinte. Exemplo C. Se eu tenho... não vou usar verde. Se eu tenho, então, aqui, azul. Se eu tenho aqui menos 3 elevado ao quadrado. Tá? O que significa isso? Que eu devo multiplicar a base por ela mesma quantas vezes? 2 vezes. E quem indica isso? Aqui 2 aqui. Quem indica isso é o expoente. Expoente que indica a quantidade de vezes que a base deve multiplicar. Então, 3 vezes 3, quanto que é? 9. A multiplicação de dois números negativos resulta em quê? Em um número positivo. Acabamos de ver isso. Acabamos de ver isso aqui, a regra aqui. Dois números negativos multiplicados resulta em um positivo. Certo? Então, voltando lá. Exemplo D. Temos menos 3 elevado ao cubo, por exemplo. O que isso significa? Que eu devo multiplicar a minha base negativa por quantas vezes? Por ela mesma? 3 vezes. Por quê? Porque o meu expoente 3 aqui ele indica a quantidade de vezes que a base deve multiplicar. Então, vamos obter o resultado. O resultado é... Vejam que esta multiplicação aqui, esta multiplicação envolvendo o número 3 negativo, multiplicado por ele mesmo aqui, até aqui, 2 vezes, 1, 2. O resultou neste valor aqui no exemplo anterior? Sim. Então essa multiplicação dá mais 9. Mais 9.
Mas este resultado deve multiplicar quem? Deve multiplicar o próximo fator aqui, o próximo número. Então, 9 vezes 3, isso dá quanto? Isso dá 27. Contudo, temos uma multiplicação de um número positivo por um número negativo. Aí nós temos que voltar lá naquele exemplo aqui. Ó. Número positivo, aqui, ó, por um número negativo. Certo? Isso dá o quê? Vai dar um número negativo. Então, positivo por negativo resulta em negativo. Muito bem. Vamos fazer mais dois exemplos. Letra E. Menos 4 elevado à quarta potência. O que significa menos 4 elevado à quarta potência? É que a base deve multiplicar por si mesma quantas vezes? 4 vezes. Quem indica isso? É o expoente. Espirro. Opa. Então vamos lá. Vamos multiplicar. 4 vezes 4 aqui. Isso dá 16. A multiplicação desses dois números, negativo e negativo, resulta em positivo. Ok. Agora vamos multiplicar o 16 com o próximo número que vem. 16 vezes 4. Negativo. 16 vezes 4. Isso resulta em 64. Contudo, nós temos um número positivo que vai multiplicar por um número que é negativo. Positivo e negativo na multiplicação fica negativo. Aí você deve multiplicar o 64 negativo por quem? Pelo próximo fator. 64 vezes 4. Isso vai resultar em 256. Mas será positivo ou será negativo? Vamos ver. Nós temos que este número aqui é negativo e este número aqui também é negativo. A multiplicação de dois números negativos resulta em positivo. Perceberam? Ok. Letra E. Agora vamos para F. Vamos fazer aqui o menos 4 de novo. Só que elevado à quinta potência. Vamos ver aqui no que resulta. É o menos 4, que deve multiplicar por si mesmo quantas vezes? 5 vezes. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Então, multipliquemos. Você percebe que no exemplo anterior, quantas vezes a gente multiplicou o menos 4? Multiplicamos o menos 4 4 vezes, né? Então, 4 vezes está inserido em uma multiplicação de 5, né? Então aqui, ó. Aqui temos 4 vezes a multiplicação de si mesmo no menos 4. Então, isso resulta em mais 256. Mas, para quem não enxerga isso, vamos fazer por partes, então. Né? Vamos fazer por partes. 4 vezes 4, aqui. Esse aqui, dá quanto? Dá 16. 16 o quê? Positivo. 16 vezes aquele próximo 4 lá, negativo, resulta em quanto? Resulta em menos 64. Menos 64 multiplicado por 4 dá 256. Negativo, negativo. Positivo. Certo? O que ficou, então? Que é tudo isso aqui, ó. Vamos fazer em amarelo. Tudo isso daqui, ó,
acabamos de fazer de duas formas, né? Aproveitando a situação anterior, ou por partes aqui, né? Deu quanto? Deu 256 positivo. Certo? Mas ainda falta multiplicar a quinta vez da base. Falta multiplicar aqui, ó. 256 vezes 4 dá 1024. E positivo multiplicado por um número que é negativo, fica negativo. Então, qual é a lição que a gente tira dessa situação agora? A gente tira a seguinte lição. Ó, vamos aqui escrever aqui. Que base negativa tem duas situações para uma base negativa. Tem o expoente par e tem o expoente ímpar. Certo? Com o expoente par, o que deu? Olhem aqui. O que deu? Com o expoente par aqui, ó. Quando a base é negativa, a base aqui é negativa e o expoente era par. Resultou em um valor positivo. Base negativa, expoente par. Resultou em um número positivo. Então, podemos dizer, generalizando, que base negativa e o expoente é par, isto vai resultar o resultado é positivo. Certo? Sempre. Agora, qual é a situação quando o expoente é ímpar e a base é negativa? Olha aqui, ó. O expoente é ímpar, a base é negativa. Qual foi o resultado? Negativo. Expoente ímpar, aqui embaixo, base negativa, resultado negativo. Então, temos o seguinte. Que base negativa, expoente ímpar, vai resultar o resultado é negativo. Certo? Vamos reescrever aquela situação da base for positiva. O que você enxerga daí, né? Vamos reescrever aqui, ó. Porque a gente já fez isso antes. Em alguma tela anterior agora. Base positiva. Aí nós tínhamos expoente par e o expoente ímpar. Para o expoente par, dava o quê? Resultava em resultado positivo. O expoente ímpar na base positiva, o resultado é o quê? Também positivo. Então, existe só uma situação que dá negativo. Qual é? É esta situação aqui, ó. Você tem que enxergar isso. Quando a base é negativa e o expoente for ímpar. Aí, esta é a única situação que vai dar negativo em uma potenciação. Tá? Quando base é negativa. Entendido isso? Este é o básico das potências, né? Da potenciação. Tá. Mais uma coisa que eu quero trazer aqui para esclarecer e ficar claro.
disse agora há pouco, né, e também num vídeo anterior, que escrever, por exemplo, mais 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que escrever 5 elevado ao cubo, né? Porque a base aqui é positiva e eu posso omitir, né, o parênteses e o sinal, escrevendo desta forma. Né? Acontece a mesma coisa para a base negativa, por exemplo, menos 2 elevado à sétima potência. É a mesma coisa que escrever menos 2 elevado à sétima potência? Ou alguém pode achar, então é a mesma coisa que escrever menos 2 elevado à sétima é igual a 2 elevado à sétima. É a mesma coisa? Não. Embora aqui o resultado seja idêntico, o resultado final seja a mesma coisa, mas a operação, desenvolvimento não é. Aqui, ó, cuidado. Tá? E isto aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Certo? Tem que ser cuidadoso com isso. Uma base negativa elevada a um expoente ímpar não é a mesma coisa que pegar uma base positiva e elevar ao expoente ímpar. Isso aqui não é verdade. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte. Quero dizer o seguinte que elevar, por exemplo, um número. Vamos pegar aqui. Escrever dessa forma. Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 vezes menos 5, que é igual a 25 positivo. Agora, escrever assim, ó, menos 5 ao quadrado não é a mesma coisa que fazer menos 5 vezes menos 5. Isto não é verdade. Isso aqui, ó, isso aqui não é verdade. Não é verdade. Isso aqui está errado. Ó, errado. Certo? E por quê? Vou fazer aqui na próxima tela. Vou pegar esse mesmo exemplo. Menos 5 elevado ao quadrado, que é menos 5 vezes menos 5, isso aqui é 25 positivo. Ok. Ao fazer menos 5 ao quadrado, este menos ele está diante da potência. A tua potência aqui, ó, a tua potência, que é negativa. Isso aqui é a potência negativa. Potência é negativa. Na situação anterior, o que nós temos? Nós temos que a base é negativa. Qual é a diferença da base e da potência? A potência envolve o expoente. É a base com o seu expoente. Aqui nós temos apenas a base. Então, nessa situação aqui, ó, nós temos aqui que a base é negativa. Então dá diferença. Se então a potência aqui ela é negativa, como é que se calcula? Se calcula da seguinte forma. Como sendo a potência negativa, você vai ter que repetir o sinal menos e o 5 ao quadrado. Como é que faz 5 ao quadrado? Vamos abrir um parênteses aqui só para deixar separado as coisas. Né? O que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, menos. Menos quem? 5 vezes 5? 25. Fica menos 25. Certo? É a tua base que vai repetir isso duas vezes. Então, está repetindo duas vezes aqui. Ó. O sinal de menos que vem antes, ele vem antes da potência. Então, ele tem que vir antes da multiplicação das bases. Aqui. E vindo antes da multiplicação das bases, nós temos 25 vezes 5, 25. 25 o quê? Negativo. Veja que é bem distinto. Escrever desta forma, ó. Então, menos 5 ao quadrado é diferente de escrever menos 5 ao quadrado. Não é o mesmo resultado. Certo? Aí,
temos essa situação. E se fosse menos 5 ao cubo? Então, teríamos menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5? 25. 25 o quê? Positivo. Menos e menos, mais. Multiplicando com o próximo, 25 vezes 5, 125. Positivo. Com o negativo aqui, fica negativo. Muito bem. Então, menos 5 elevado ao cubo é menos 125. E se escrever, então, menos 5 dessa forma ao cubo? Vai dar negativo. Ah, mas não acabasse de dizer que não é a mesma coisa? O desenvolvimento não é no caso dos expoentes ímpares. Dos expoentes pares, não vai igual mesmo. Mas no expoente ímpar, coincidirá ser o mesmo, coincidirá ser negativo. Mas o desenvolvimento não é o mesmo que este aqui. Por quê? Como falei antes, nós temos a nossa potência, esta aqui, e esta potência ela é negativa. Aqui a base é negativa. Então vamos desenvolver a nossa potência. Então é menos, abre parênteses, para separar daquele menos ali, né? 5 ao cubo, o que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. Fecha. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então isso aqui tudo dá 125. Como o resultado foi 125, 125 o quê? Negativo. Coincidiu. Né? Coincidiu ser iguais. São os mesmos números negativos. Neste caso, eu posso dizer que menos 5 elevado ao cubo é igual a menos 5 ao cubo. Mas não é verdade para expoente par. Na potenciação, há muitos detalhes que tem que tomar bastante cuidado. Né? Bastante cuidado. Para ficar bem fundamentado isso. Certo? Acho que podemos ficar por aqui. E tenham um bom dia. Fiquem na paz de Deus.